Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Eu sou o Jasniel Krause e você está no Teofilia e o livro de hoje é Cativo à Palavra, a Vida de Martinho Lutero. Muito bem, este livro é publicado em 2017, naquelas comemorações a respeito dos 500 anos da Reforma Protestante, e tem por autor Roland Bainton. Uma curiosidade a respeito do reformador alemão é que tanto eu quanto o Martin Dreher fazemos aniversário junto com o Martinho Lutero, né? Ele nasce no dia 10 de novembro de 1483 e vai falecer então no dia 18 de fevereiro de 1546. Eu então nasci no aniversário de Lutero, então quando chega perto ali do dia 18 de fevereiro, eu vou cuidando, anda mais devagar com o carro, Não, brincadeiras. Uma das coisas interessantes deste livro é que logo no início ele apresenta um cronograma com as coisas assim, os acontecimentos mais importantes da vida do reformador alemão. Então deixe-me abrir aqui na página 21. Nós temos aqui essa cronologia, Então nós temos ali desde o nascimento, dia 10 de novembro, e vai passando por vários acontecimentos importantes da vida do reformador alemão até o término então da sua vida. Mas vamos lá, vamos comentando cada um dos pontos mais interessantes dessa obra e da biografia do reformador alemão. O capítulo de número 1 se chama O Voto. Então diz respeito aqui ao início da sua vida monástica, Como é que acontece isso de ele fazer os votos para ser um monge? Vamos para a página de número 41. Lá ele diz o seguinte: até mesmo o próprio Santo Tomás de Aquino, aquele importante teólogo escolástico, declarou que adotar o hábito aqui no sentido da roupa monástica, esse é o nome, o hábito, é a roupa monástica que eles utilizavam, equivalia a um segundo batismo, restaurando o pecador ao estado de inocência de que desfrutava ao ser batizado pela primeira vez. A opinião popular era de que se o monge pecasse, daquele ponto em diante ele era especialmente privilegiado, porque em seu caso o arrependimento traria restauração ao estado de inocência. O monasticismo era o caminho por excelência para o céu. Eu confesso que eu não sei em que obra o Tomás de Aquino teria dito isso, Mas eu estou aqui me baseando na obra do Bainton, Já em seguida vamos para a página de número 42, onde ele diz então sobre esse acontecimento, que talvez muitos de vocês já ouviram falar, do raio que cai próximo da Lutero e faz com que ele faça uma promessa para Santa Ana, que é então a padroeira dos mineiros, e o seu pai é um mineiro, tem uma mina de metais, uns dizem que de ferro, outros de cobre, mas enfim, eu passo a ler porque é uma descrição bastante vívida a que o autor escreve aqui. Ao voltar dos estudos, após visitar seus pais, os estudos aqui então o trivium e o quadrivium, Ele estava estudando as artes liberais a fim de cursar então direito, Ele inicia inclusive a faculdade de direito, que ele vai acabar trancando por conta desse acontecimento aqui da tempestade, Da casa dos seus pais, um relâmpago repentino derrubou-o ao chão. Naquele único relance, ele viu o desenlace do drama da existência. Havia Deus, absolutamente terrível, Cristo o inexorável, e todos os demônios maldosos que saltariam de seus esconderijos na floresta com gargalhadas sardônicas e o agarrariam pelos cabelos para trancafiá-lo no inferno. Não é de surpreender que ele tenha clamado a santa de seu pai, padroeira dos mineiros: Santa Ana, ajuda-me e eu me tornarei monge. E de fato ele sobrevive à tempestade e ele cumpre com a sua palavra. Ele vai se apresentar então para os monges agostinianos, no monastério agostiniano, e passa a adotar o hábito então.
Capítulo de número 2 vai tratar então sobre o mosteiro, esse é o título, sobre a sua vida então nesse início, né, de monastério, né, quando ele se apresenta, ele larga o estudo de direito para se tornar um monge. Vamos para a página de número 49. Ele sofria de um medo brutal de uma divindade malévola, inimiga dos homens, caprichosa, que se ofendia fácil e involuntariamente se locais sagrados fossem violados ou se fórmulas mágicas fossem incorretamente pronunciadas. Né? É sabido dessa visão que Lutero sempre teve de Deus, ou melhor, sempre não, teve nesse início, né, da sua vida como Deus, como sendo aquele Deus durão, aquele Deus malvado, aquele Deus que é justo, que é santo, que qualquer coisa que você pise fora da linha, ele está lá pronto para jogar um raio bem em cima de você. Aquela visão meio Zeus, né, ao invés do Deus misericordioso que nós encontramos então no cristianismo. E essa é a visão então de Deus que Lutero tem, como um Deus assim que é justo, que vai cobrar ele de qualquer coisa que ele venha a fazer de errado. Vamos logo para o capítulo de número 3, onde nós vamos ter então a respeito do Evangelho. Ou melhor, antes disso ainda, deixa eu acrescentar, conta-se que o Lutero se confessava tanto que por vezes isso irritava os seus superiores. Né? Um dos seus superiores era o Johann Staupitz, e ele teria reclamado algumas vezes com o Lutero de um modo assim, até bastante áspero, né? Até bastante áspero. Vamos para o capítulo de número 3, então. E aí, aqui ele vai tratar então sobre essa descoberta de Lutero a respeito da justificação, né, da graça. Como é que é esse negócio de justificação? E aí o Lutero ele vai se deparar com Romanos 1,17 é um dos grandes versículos que vão deixar Lutero sempre um tanto confuso, porque lá ele encontra de que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Só que a justiça de Deus, ela condena o pecador. E o Lutero, né, ele se conhece, ele se sabe ser um pecador, todos nós o somos. Né? Então como é que a justiça de Deus poderia ser uma boa nova, né? Evangelho, uma boa nova? Poxa, é condenação a justiça de Deus. Então é muito confuso isso na mente de Lutero. Até que Lutero vê o complemento do verso, né? De fé em fé, porque está escrito o justo viverá por fé. E aí que ele entende a grande sacada então do Evangelho, de como a justiça de Deus é aplacada em Cristo, né? E nós, a partir da fé, por graça, é que recebemos, então somos justificados diante de Deus por causa de Jesus Cristo. E aí vamos para o capítulo de número 4, a ofensiva. Aqui ele começa a tratar então a respeito das indulgências, né? Como elas estavam sendo vendidas na época, né? A fim de construir a Basílica de São Pedro, de como então essas indulgências elas diminuíram o tempo que você teria que passar no purgatório, né? Expiando os seus pecados. Né? Então você poderia comprar uma indulgência para algum parente seu, por exemplo, né? E ele então saía do purgatório e ia para o céu, e aí aparece um cara vendendo essas indulgências próximo ali de Wittenberg, que é o João Tetzel, e é o grande antagonista então de Lutero nessa ocasião. É por conta de Tetzel que o Lutero vai acabar pregando as suas 95 teses. Né? O Lutero, quando faz as teses e prega na porta da igreja do castelo de Wittenberg, né, tradicionalmente no dia 31 de outubro de 1517, o que ele tem em vista ali é um debate acadêmico. Ele quer debater com Tetzel, quer debater com essa galera que está vendendo as indulgências. Então ele não tem aquela ideia de peitar a Roma, né, de questionar a autoridade papal, nada disso. O que ele está é no espírito dos debates da Baixa Idade Média. Né? Outros debates já haviam sido feitos nesse modo, né, pregando ali as teses a serem debatidas de forma pública
em uma data então a ser marcada. Tá? Página 88 e 89. Lutero não tomou a menor providência para difundir suas teses entre o povo. Ele estava apenas convidando eruditos ao debate e dignatários a se posicionarem. Mas outras pessoas sorrateiramente traduziram suas teses para o alemão e mandaram-nas para a impressão. De fato, a invenção da prensa, que acontece não muito antes da Reforma. Nós temos a Bíblia de Gutenberg, que foi então o primeiro livro a ser prensado, na invenção da prensa. E ela foi assim essencial para a difusão das ideias da Reforma Protestante. E aqui também, já nas 95 teses de Lutero, por conta da prensa, que foi difundido isso de modo que Lutero jamais teria imaginado quando escreveu as suas teses a fim de debater a questão da venda das indulgências. Vamos para o capítulo de número 5, o filho da iniquidade. Aqui nós vamos tratar então a respeito da reação católica. Como é que a Igreja Católica Apostólica Romana de então tratou com Lutero? Como é que ela reagiu a esse desafio imposto por Lutero das suas 95 teses. Ele também vai mencionar aqui a questão dos humanistas. E os humanistas vão ter um papel importante também, dos quais o Erasmo de Roterdã é o principal deles. Os humanistas, na ocasião, tinham muito forte a questão da volta às fontes, ad fontes. Então, eles não queriam mais ler os comentários de Aristóteles, mas sim ler o próprio Aristóteles. E o mesmo ocorria para a Bíblia. Eles não queriam mais, então, os comentários bíblicos ali dos autores da Idade Média, e sim gostariam de ler a própria Bíblia em sua língua original, o grego e o hebraico. Portanto, o Erasmo de Roterdã vai ser responsável por compilar, a partir de manuscritos antigos do Novo Testamento, e lançar um Novo Testamento em grego, o qual Lutero mais tarde vai acabar utilizando para traduzir para o alemão. A gente vai chegar nessa parte da vida de Lutero ainda. Tá? Vamos para a página 95. Lutero descobrira que o texto bíblico da Vulgata Latina, que era a Bíblia usada até então, a Vulgata Latina, que é a tradução do grego para o latim feito por Jerônimo, lá do período da patrística. Tá? Então, a Vulgata Latina, usado para respaldar o sacramento da penitência, haviam sido erroneamente traduzidos. O texto em latim de Mateus 4,17 traz penitentiam agite, façam penitência. Mas no Novo Testamento grego de Erasmo, Lutero descobrira que o original simplesmente significava sejam penitentes. O sentido literal era mudem de ideia. Então está ali a questão do arrependimento e não de penitências no sentido que foi empregado então pela Igreja católica de então, de ter de rezar não sei quantos Pai Nossos, não sei quantas Ave Marias, fazer determinadas peregrinações, esse tipo de coisa, a fim de, como se você pudesse então expiar os seus pecados, pudesse redimir os seus pecados a partir da força das suas próprias obras, dos seus próprios méritos. É isso com que Lutero vai se debater muitas vezes, vai bater de frente. Aí ele vai mencionar também a entrevista que o Lutero vai ter com o cardeal Caetano, isso em 1518, um ano após as 95 teses. Caetano, que é então um católico, que vai se propor ao debate público com Lutero. Então ocorre isso em 1518, um debate público entre Martinho Lutero e o Caetano. Aí vamos para a página de número 105. Uma das coisas que eu acho muito interessantes que o Lutero aqui afirma, tá, nesse contexto aí de debate que ele se encontrava em 1518. E ele diz o seguinte: oponho-me àqueles que, em nome da Igreja Romana, desejam instituir a Babilônia. Isso aqui me chama muito a atenção, porque não poucas vezes é dito que o Lutero seria uma espécie de revolucionário, que teria assim
rompido com a Igreja Romana, teria rompido com a grande e longa tradição da história do cristianismo e coisas assim, e eu discordo disso. Se eu posso comparar com acontecimentos posteriores, né, eu acredito que a Reforma Protestante estaria mais próxima do que foi a Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, do que da Revolução Francesa de 1789. Porque a Revolução Francesa, sim, foi um rompimento com a tradição, com a religião, enfim, né? É fruto do iluminismo, né? Que vai acontecer na França católica, diga-se de passagem, né? Tanto que a Revolução Gloriosa, como o Edmund Burke vai falar lá nas suas reflexões acerca da Revolução na França, a Revolução Gloriosa, então, é uma, digamos, contra a revolução. Ela vai, na verdade, impedir um rei revolucionário de fazer, né, a sua obra, por assim dizer, né, de romper com a longa tradição na Inglaterra. Então eu vejo que é mais nesse aspecto, tá? De a reforma ser uma espécie de retorno, de buscar a longa tradição, né, dos pais patrísticos e tudo mais. Lutero vive citando esses caras, né? Ambrósio aparece na Confissão de Augsburgo, o próprio Santo Agostinho, essa galera toda, né? Então Lutero sempre se baseia muito, claro, nós acabamos seguindo o princípio sola escritura, então de que como regra de fé e de vida é a Sagrada Escritura, mas nem por isso a gente menospreza a questão da tradição, né? Então aqui eu vejo que isso fica bastante claro, qual é a intenção de Lutero, o que está por detrás da sua ideia, né? Eu me oponho àqueles que, em nome da Igreja Romana, desejam instituir a Babilônia, ou seja, aqueles que querem efetivamente fazer a revolução, como o rei revolucionário lá da Revolução Gloriosa. O Lutero vem então para tentar impedir que isso aconteça. Agora vamos para o capítulo de número 6, que vai se chamar o Hus Saxão. O Hus, aqui eu preciso mencionar, se refere ao John Hus, que é um pré-reformador, tá? É alguém que vai tentar também impor um tipo de reforma protestante, mas que acaba não obtendo sucesso de Lutero, né? Ele acaba por ser condenado como um herege pela Igreja Romana. Também vai aparecer outros personagens novos nesse capítulo, um deles é o Philip Melanchthon, que é um jovem professor de grego, né? Ele tem muita facilidade com línguas, e ele então é o professor de grego em Wittenberg, vai ser o braço direito de Lutero durante a Reforma Protestante, vai ser o grande líder da Reforma Protestante a partir da morte de Lutero. Também aparece aqui o John Eck. John Eck vai ser um outro católico debatedor, né? Vai debater com Lutero. E eles vão debater então em 1519, né? Um ano ainda depois. Aí eu vou mencionar aqui na página 121 sobre sobre o debate propriamente dito, tá? De 1519, página 121. Então eles estavam ali no debate a respeito da supremacia do bispo de Roma, né, ou seja, o Papa, e como ele estaria acima das demais igrejas e esse tipo de coisa. E aí ele diz o seguinte: Lutero fizera um excelente trabalho de crítica histórica e, sem a ajuda de Lourenço Valla, cujo trabalho ele ainda não tinha visto, Lutero destacou que, na verdade, nos primeiros séculos, os bispos que ficaram fora de Roma não eram confirmados pela Igreja em Roma, nem estavam sujeitos a Roma. Apontou também o fato de que os gregos não terem jamais aceitado a primazia romana. Por certo, os santos da Igreja grega não deveriam ser considerados condenados ao inferno por esse motivo. De fato, nós temos o grande cisma da Igreja em 1054, onde então nós temos a Igreja ocidental e a Igreja oriental, que é a Igreja então dos gregos. E isso remete, tudo já inicia lá quando a capital é mudada para Constantinopla, lá com Constantino já. Então, uma coisa bem antiga assim que vem já o pessoal se estranhando. E aí, em 1054 há uma ruptura de vez, Então eles não reconhecem essa supremacia do bispo de Roma, e já é algo histórico
né? Não é do período ali só da Reforma Protestante. E o Lutero, muito bem, coloca isso. Agora a coisa fica muito interessante com uma das acusações que John Eck vai fazer para o Lutero, páginas 121 e 22. E eu passo a ler, né? Vejo, disse Eck, que você está seguindo os erros malditos e perniciosos de John Wycliffe, que disse: para ser salvo não é necessário crer que a Igreja Romana está acima de todas as outras. Você também defende os erros pestilentos de John Huss, que afirmou que Pedro nunca foi nem é o cabeça da Santa Igreja Católica. E aqui a coisa fica interessante, porque tanto Wycliffe quanto John Huss foram condenados como hereges pela Igreja Católica. Então, se ele associa o Lutero com esses dois nomes, ele está associando o Lutero a heresias, e John Huss, em especial, foi queimado na fogueira. Percebem como as coisas começam a ficar sérias para o lado de Lutero? O Wycliffe inclusive, um dos erros que acabam aparecendo no livro do Christopher Hitchens. Ele coloca como se a Igreja Romana tivesse matado tanto Wycliffe quanto John Huss. E não é verdade. Ela queima John Huss, isso é verdade, mas o John Wycliffe não. Wycliffe, ele é condenado como herege posteriormente, depois da sua morte. Então ele é exumado e os seus restos mortais são jogados num rio. Tá? Mas ele não chega a ser martirizado, não. Tá? Capítulo de número 8, o javali selvagem na vinha. Então a Igreja Católica vai considerar o Lutero como se fosse um javali que está destruindo a vinha de Deus, a vinha do Senhor, né? E aí nós estamos no ano de 1520, um ano onde vai render para Lutero importantes obras, né, reformatórias. Eu posso mencionar aqui a nobreza cristã da nação alemã, o cativeiro babilônico da igreja e da liberdade do cristão. Tá? São três obras assim, importantes do ano de 1520. Inclusive o cativeiro babilônico da igreja é um que ele vai assim, sentar o sarrafo mesmo na igreja católica. Né? E ali ele recebe então a bula de excomunhão, né? Ameaçando ele da excomunhão, ao menos que ele revogasse aquilo que ele havia escrito e dito a respeito aí da reforma, do que ele acreditava que estava errado. Capítulo de número 10. Esta é minha posição. Aqui nós vamos tratar então finalmente sobre a grande dieta de Worms, né? 1521. A dieta de Worms é onde Lutero então comparece à cidade de Worms, na Alemanha, a fim de, os católicos esperavam, de revogar aquilo que ele havia escrito. Ele esperava um debate público lá, né? Não é o que aconteceu. Então eles pedem para que Lutero revogue, né? Eles questionam se o escrito ali é dele, se ele revoga alguma coisa, etc. e tal. Enfim, todo o debate, as longas respostas de Lutero, mas eu passo a ler aqui é assim, o coração de toda a resposta dele, né? O grande resumo do que ele tem ali em mente. E ele diz o seguinte: como então Vossa Majestade e Vossas Senhorias desejam uma resposta simples, responderei sem alarde ou delongas, a menos que seja convencido pelas Escrituras e por raciocínio claro. Não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem uns aos outros. Minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei em nada, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Essa é então o resumo da resposta de Lutero, né, na sua não retratação das suas obras reformadoras. E então ele volta da dieta de Worms, né? Ele tinha um salvo-conduto para lá, então ele teria essa garantia de não ser preso em Worms, né? Ele poderia voltar. E aí nós vamos para o capítulo de número 11, que se chama Minha Patmos, que é onde nós vamos tratar desse retorno, onde ele é então sequestrado. Sim, no retorno da sua viagem de Worms para Wittenberg, Frederico o Sábio, que é o príncipe eleitor da Saxônia, uma espécie de protetor de Lutero, né? Wittenberg fica
na Saxônia. E ele então organiza esse sequestro de Lutero e vai o mandar para o castelo de Wartburg, onde ele vai ficar então o resto de 1521 até início de 1522. E lá ele se disfarça como o cavaleiro Jorge, ele deixa a barba crescer, ele usa uma espada, né, roupa de cavaleiro. E lá ele vai então escrever muita coisa, e uma das suas grandes obras lá é a tradução da Bíblia, né, do Novo Testamento para o alemão. E ali ele vai usar então o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã. Acontece que enquanto Lutero está em Wartburg, começa a haver alguns distúrbios em Wittenberg, né? O Melanchthon não consegue manter muito ali as rédeas, né? E aí tem o tal Andreas Karlstadt, que acaba sendo uma espécie de reformador assim, mais radical, né? Ele até então ele é um companheiro de Lutero, né, na reforma de Wittenberg e tal, mas ele acaba sendo um pouco mais radical do que o próprio Lutero. Ele acaba assim extrapolando mais do que deveria, então começa a se apedrejar igrejas, quebrar as imagens, quebrar vitrais, esse tipo de coisa. E isso deixa Lutero um tanto perturbado em Wartburg, o que faz com que ele acabe retornando para Wittenberg para então manter a ordem lá. E aí vamos para o capítulo de número 12, a volta do meu exílio. Talvez eu precise mencionar primeiro, né? Ele chama de Minha Patmos por causa do livro de Apocalipse, né, que é escrito na ilha de Patmos, enquanto João está exilado lá. Então, enquanto João é exilado em Patmos e escreve o livro de Apocalipse, Lutero está exilado em Wartburg e traduz o Novo Testamento para o alemão. Então, a volta do meu exílio, né, página 214. Enquanto Wittenberg era convulsionada dessa forma pela iconoclastia, então essa questão de ser ante os ícones, né? 3 homens leigos chegaram no vilarejo vizinho de Zwickau, dizendo serem profetas do Senhor e que haviam tido conversas íntimas com o Altíssimo. Temos aí um proto-neopentecostalismo já, né? Causando problemas lá em Wittenberg. Eles não precisavam da Bíblia, mas confiavam no Espírito. Se a Bíblia fosse importante, Deus a teria mandado diretamente do céu. Eles repudiavam o batismo de bebês e proclamavam a edificação rápida do reino dos piedosos por meio do massacre dos ímpios, quer pelas mãos dos turcos, quer pelas mãos dos próprios piedosos, né? Então, gente assim bem mais radical, né? Já chegou querendo tirar fora a Bíblia, porque agora é só o Espírito, né? A letra mata, né? A letra mata e o Espírito vivifica. E já queriam, né, matar todo mundo, porque agora nós vamos criar nossa utopia, quase uma espécie de socialismo religioso, né? Que quer tem uma visão utópica de mundo e quer acabar com os rivais na base da espada, né? O Lutero, claro, fica louco com isso aí tudo, né? Meu caneco, né? Tão deturpando tudo aqui, né? O que eu tinha dito, o pessoal tá extrapolando tudo, tá? E aí o livro vai questionar, que ou vai colocar a colocação, né, de poxa vida, né? Tendo agora em vista toda essa violência, né, esses tumultos que algumas pessoas estão fazendo aí a partir da obra reformadora de Lutero, né, como eles acabam por exagerar muitas coisas, muitos ditos e pensamentos de Lutero, será que a reforma teria sido então um erro? Será que vale a pena essa reforma abrir, escancarar as portas para o surgimento de tanta heresia daí, de cada um ter a sua igreja e tudo mais, né, cada um pegar a Bíblia e querer interpretar do jeito que quiser? Vale a pena a reforma protestante? E aí o Lutero vai responder o seguinte, página 220. Os homens podem ter problemas com o vinho e as mulheres. Deveríamos então proibir o vinho e abolir as mulheres? O sol, a lua e as estrelas já foram adorados. Vamos então arrancá-los do céu? Tamanha afobação e violência denunciam uma falta de confiança em Deus. Então não é o fato de que algumas pessoas talvez tenham
agido mal por conta da reforma protestante e tenham exagerado as coisas, que ela tenha sido um erro em si mesmo, né? Pessoas podem muito bem errar em muitos aspectos, exagerar em muitos aspectos, muitas coisas que são primariamente positivas. Capítulo de número 14, reconstruindo as muralhas. Vamos para a página de número 247, onde o Lutero vai dar uma pincelada a respeito do que nós vamos chamar de guerra justa. Também o Lutero trata um pouquinho a esse respeito, até mesmo na guerra, porque matar o corpo, aos olhos de Agostinho e de Lutero, não era incompatível com o amor. Matar e roubar em uma guerra deveriam ser comparados à amputação de um membro para salvar uma vida, uma vez que o exercício da espada é necessário à manutenção da paz. A guerra deve ser considerada um mal menor que serve para impedir outro maior, né? Então a visão luterana não é uma visão de pacifismo total, né? De sempre não resistência, tá certo? Lutero tem muito da não resistência em relação à autoridade, tá? Que seria uma outra coisa, a gente ainda vai chegar nesse assunto, mas não uma visão de pacifismo em relação à guerra, né? De que o cristão jamais deveria pegar em armas e partir para uma guerra se for uma guerra justa, né? Isso faz parte da tradição também do cristianismo, né? O conceito de guerra justa. Há um livro, eu não peguei ele aqui, mas há um livro da Realizações que trata sobre esse assunto aí, guerra justa. 249, a respeito então da heresia e da caça aos hereges. A heresia é uma questão espiritual e não pode ser impedida mediante coação. A força pode se prestar a fortalecer tanto a fé como a heresia, ou para demolir a integridade e transformar um herege em um hipócrita, que confessa com os lábios aquilo que não crê com o coração. Melhor deixar que os homens errem que levá-los a mentir. Então, para Lutero, essa ideia de guerra, de caça aos hereges está descartada, né? E na página seguinte, página 250, ele vai dizer: nem a consciência era refém do Estado, né? Então o Estado não pode ditar aquilo que a tua consciência crê ou não. A ilegitimidade da rebelião não excluía a desobediência civil. Isso não era um direito, mas um dever em duas hipóteses. Caso um magistrado transgrida os 3 primeiros mandamentos relativos à religião, diga a ele: caro senhor, devo-lhe obediência com minha vida e meus bens. Governe-me dentro dos limites de seu poder sobre a terra e eu os obedecerei. Mas não obedecerei se ordenar que livros sejam abandonados, referindo-se aqui ao Novo Testamento de Lutero, pois nesse caso o Senhor se comporta como um tirano. Em segundo lugar, o príncipe não deve ser obedecido se ele exigir a sua participação em uma guerra claramente injusta, como quando Joaquim de Brandenburgo alistou soldados aparentemente contra os turcos, mas na verdade contra os luteranos. Eles desertaram com a calorosa aprovação de Lutero. Assim como Deus queria que abandonássemos pai e mãe por ele, certamente desejará que abandonemos os nobres em seu nome. Então há casos onde a desobediência civil para Lutero seria então tolerada, seria aceitável, mas não é assim tão simples, não é em todo caso, né? Para todos os efeitos, a autoridade é sempre instituída por Deus e aquele que se rebela contra a autoridade rebela-se contra o próprio Deus. Capítulo de número 15, o caminho do meio. Aqui ele vai mencionar o surgimento de um outro personagem chamado Thomas Mentzer, que é um outro reformador que vai causar problemas lá pelo Lutero. É outro cara assim, bastante radical, né? E também quer pegar em armas já, quer fazer a revolução armada e conquistar todo mundo na força da violência, né? Exemplo aí do que os muçulmanos fizeram, por um exemplo, né? E a gente sabe, não é esse o caminho da evangelização, né? Até pode ser um meio aí de resistência armada contra ofensivas, né? Sempre no aspecto da defensiva, né?
mas não na conquista, né? Não é na evangelização na força das armas, como pessoas como Mintzer gostariam de fazer. Capítulo de número 16, Behemoth, Leviatã e as Grandes Águas. Aqui ele vai mencionar Zwinglio, vai mencionar os anabatistas, vai mencionar a Guerra dos Camponeses, e aqui sobre a Guerra dos Camponeses eu vou ler página 274. A Guerra dos Camponeses não ocorreu em conexão direta com as questões religiosas do século XVI, uma vez que os distúrbios agrários já vinham fermentando por praticamente um século. Então, claro, acabou que estourou no período da Reforma Protestante, mas Lutero não é o único culpado, se é que a gente pode dizer que ele seria culpado, afinal ele tentou em muitos aspectos intervir, né, de forma assim a pacificar ali as coisas. Né? Mas as coisas ali já vinham borbulhando desde muito tempo e acabou por explodir aí no período da Reforma Protestante. 276. Os príncipes católicos nunca deixaram de responsabilizar Lutero pela insurreição, e o historiador católico Jansen, nos tempos modernos, se esforçou para provar que Lutero foi, na verdade, o autor do movimento que ele tão veementemente repudiava. Tal explicação dificilmente leva em conta o século de turbulência no campo que precedeu a Reforma Protestante. Então as coisas são mais antigas do que parece, né? Um pouco até ingênuo simplesmente jogar isso na cola de Lutero e responsabilizá-lo pela Guerra dos Camponeses. A coisa já vinha assim de muito tempo antes, né? Página 286. Lutero tentou conter o dilúvio, entrando no meio dos camponeses e protestando. Eles o confrontaram com escárnio e violência. Ele então compôs o tratado contra as hostes de camponeses assassinos e ladrões. Em sua mente, o inferno havia ficado vazio, por todos os demônios tinham possuído os camponeses e o arquidemônico estava em Thomas Mintzer, que é um dos revolucionários ali, um dos rebeldes que estava incitando aí a revolta dos camponeses. Então, em Thomas Mintzer, que se dedica a incitar roubos, assassinatos e banhos de sangue. O Lutero então vai assim criticar muito o Thomas Mintzer e essa revolta dos camponeses. Nesse tratado, né, contra as hostes de camponeses, assassinos e ladrões, Lutero vai dizer que, Estado, agora é tua vez de manter a ordem, que agora você é o Leviatã, né, para usar aí os termos do Thomas Hobbes, né, que tem que se levantar com a espada na mão e ser duro para manter a ordem, né? E o resultado é essa revolta toda dos camponeses, aquele banho de sangue que foi, né, a guerra que acaba resultando na morte do próprio Thomas Mintzer, que também é pego e é morto, é executado. Capítulo de número 17, a escola do caráter. E aqui nós vamos tratar sobre o casamento de Martinho Lutero. Sim, Lutero acaba por se casar com Catarina van Bora, uma ex-freira que fugiu do convento, né, aí com o auxílio, inclusive, do Lutero, né, que tem um conhecido que transportava barris, e numa dessas saídas do convento levou algumas freiras que estavam então cobertas como se fossem barris, né? Então cobertas, e entre elas a Catarina van Bora, que vai se tornar a esposa de Lutero. Isso em 1525 ocorre o casamento. E uma das curiosidades aqui muito interessantes, na página 298, é que Catarina lhe dava cerveja, que atuava como um sedativo para a insônia e um solvente para os cálculos renais. E ela mesma produzia sua cerveja, né? Então, quando eu digo que cerveja é remédio, né, eu estou falando sério. Vê aí já nos Santos de Lutero, né? É remédio, cara, faz bem, né? Enfim. E aí, claro, o Lutero vai ter 6 filhos, ele já é um quarentão quando casa, né?
Catarina também já está aí com seus 25, 26 anos e ainda vão ter 6 filhos. Nem todos eles chegam à idade adulta, né? Alguns vão morrer, né, na infância, mas eles mandaram a ver. Vamos para o capítulo de número 18, a Igreja Territorial, página 320. As manifestações religiosas exteriores, dizia ele, podem estar sujeitas à regulamentação no interesse da ordem e da tranquilidade. Em tudo isso, Lutero jamais sonhara que estaria subordinando a Igreja ao Estado. O sistema posteriormente introduzido na Inglaterra, que dava ao rei o comando da Igreja, dificilmente o agradaria. Mais tarde, na Reforma Inglesa, o rei então ele vai entender que ele e não o Papa é que seria o cabeça da Igreja. Isso acabou levando à execução de alguns intelectuais católicos, entre eles o Thomas More, que é o autor da Utopia. Tá? É por conta que ele nega a se submeter então a esse novo Papa inglês. Tá? Então Lutero não tinha isso em mente, isso jamais agradaria ao próprio Lutero. Contudo, na visão de Lutero, os príncipes cristãos eram certamente responsáveis por promover a verdadeira religião. A preocupação dele era sempre manter a fé desimpedida. Todos podiam ajudar, mas ninguém deveria atrapalhar. Se o príncipe se interessasse em ajudar, que sua ajuda fosse aceita. Se ele interferisse, que então fosse desobedecido. Esse continuou sendo o princípio de Lutero até o fim de sua vida. Mesmo assim, a linha tênue entre as esferas da Igreja e do Estado, em seu tratado sobre o governo civil em 1523, já estava em processo de se tornar pouco nítida. E aí acaba tendo muito debate a respeito da tradição luterana, de quais seriam então esses limites, entre a Igreja e o Estado. Tá? Essa é uma coisa que tem sido debatida aí desde aquela época. Vamos para o colóquio de Marburgo, de 1529. Aqui nós temos então uma junção de várias lideranças do protestantismo de então. Temos ali Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Martin Butzer. Essa galera toda se reúne nesse colóquio de Marburgo em 1529. E isso tudo é convocado por Filipe de Hesse. Página 324. Então, um grupo de notáveis se reuniu. Lutero e Melanchthon representavam a Saxônia, Zwinglio veio de Zurique, Oecolampadius da Basileia e Butzer, o Martin Butzer de Estrasburgo, apenas para citar alguns dos mais proeminentes. Infelizmente, aqui eles não chegam num veredito, eles não chegam num consenso, principalmente pelos seus debates a respeito da ceia do Senhor. Uma das coisas curiosas que o Byton coloca aqui nesse livro é o papel de Melanchthon. Parece que o Melanchthon foi assim, ainda mais intransigente que o próprio Lutero. Geralmente se tem a visão de Lutero como sendo um debatedor durão, todo intransigente, que não arreda o pé das suas convicções, mas pelo que o autor aqui coloca, o Lutero estava prestes a concordar, a pelo menos chegar num certo um ponto de equilíbrio ali para ter uma união relativa com os reformadores ali da Suíça, de Zurique, o Zwinglio e o Martin Butzer. E o Melanchthon é quem vai cochichar para o Lutero, vai com calma aí, pensa melhor isso aí, e por consideração a Fernando e ao imperador. Tá? Interessante esse papel de Melanchthon ali, Melanchthon que mais tarde vai trabalhar assim, ativamente com o próprio Martin Butzer e tal. E aí o Melanchthon ele também vai ser o responsável mais tarde pela Confissão de Augsburgo de 1530, que é aqui a confissão de fé dos luteranos, O Melanchthon que é o responsável por redigir isso aqui, claro, com a aprovação então do próprio Martinho Lutero.
Capítulo de número 19, orientações sobre a igreja. Aqui ele vai mencionar um pouquinho a respeito do processo de tradução da Bíblia, que eu achei muito interessante, página 332. Lutero, ocasionalmente, conseguia a tradução mais adequada na primeira tentativa. Nas outras vezes, ele tinha de esforçar-se arduamente. Nesses casos, ele fazia primeiro uma tradução literal com as palavras na mesma ordem do original, então tomava cada palavra separadamente e anotava uma infinidade de sinônimos. A partir desses, selecionava os que não apenas fossem mais adequados ao sentido, mas também contribuíssem para o equilíbrio e o ritmo. Tudo isso era então colocado de lado e ele fazia uma tradução livre que captasse o espírito. Por fim, o texto livre e o meticuloso eram unidos. Algumas vezes lhe faltavam os melhores termos e ele saía em uma busca por palavras, para tentar sempre manter o sentido que ele entendia que era aquele que o autor original tinha em mente ao escrever. E aí ele vai mencionar algumas vezes em que Lutero não foi assim tão fiel ao texto original, teria acrescido algumas palavras ou teria feito usado palavras um pouco diferentes, e aí ele menciona o seguinte: há o famoso exemplo em que Lutero traduziu justificação pela fé como justificação pela fé somente. Então ele acrescenta esse somente. Isso é por vezes acusado pelos católicos. Quando indagado sobre essa liberdade, ele respondeu que não estava traduzindo palavras, mas ideias, e que a palavra acrescentada era necessária em alemão para expressar a força do original. Então o Lutero está mais preocupado com a ideia, com o conceito ali exposto, do que com a palavra propriamente dita. Então, em nome de manter a ideia, o conceito por detrás, ele por vezes precisa dar uma alterada ali nos termos utilizados. É sempre um dos desafios da tradução, ter de fazer esse tipo de coisa. Também vai mencionar nesse capítulo o gosto que Lutero tem pela música. O Lutero é alguém assim apaixonado por música. Tanto é que ele vai ser o compositor de vários hinos dos nossos hinários cristãos. Mas vamos pular para o capítulo de número 22, a medida do homem. Aqui ele vai mencionar o tratado de Lutero para com os anabatistas e para com os judeus. O Lutero vai direcionar assim, palavras bastante duras para com eles. E ele menciona tudo isso aqui, ele não esconde essa fase aí da vida de Lutero. Vamos para a página 384. Até 1531, ele ainda elogiava Carlos por sua clemência anterior e ninguém o convencia de que o imperador cederia à insistência dos papistas. Se ele, contudo, cedesse e pegasse em armas para suprimir o evangelho, então seus súditos não deveriam ir além de se recusar a servir sob sua bandeira, e que o resultado de tudo ficasse nas mãos do Senhor, que livrou Jó de Sodoma. Se Deus não interferisse para preservar os seus, ele ainda seria o Senhor Deus, e sob nenhuma circunstância seus súditos deveriam pegar em armas contra os poderes constituídos. No ano seguinte, porém, a atenção de Lutero foi atraída para o fato de que a palavra usada pelo apóstolo Paulo, ou seja, poderes, está no plural. Dessa forma, ainda que o homem comum não deva tomar a espada reservada apenas ao poder, um poder pode legitimamente exercer controle sobre o outro, mesmo que pela espada. Em outras palavras, uma instância do governo pode usar de força para impedir a injustiça de outra instância. Então Lutero ele é bastante assim da não resistência à autoridade, mas ele vê que talvez uma autoridade pode sim então orquestrar uma revolta, orquestrar uma resistência armada contra outra autoridade que ele entenda estar agindo de forma tirânica. E aí ele segue na página 385.
Posteriormente, os calvinistas se apropriaram do slogan e igualaram os magistrados inferiores à nobreza inferior na França. Subsequentemente, os puritanos na Inglaterra estabeleceram a mesma identificação com o parlamento. Os historiadores modernos estão tão acostumados a considerar o luteranismo politicamente subserviente, por vezes sempre se acusa, né, porque os luteranos na Alemanha não reagiram contra Hitler, né, por causa dos ensinos de Lutero de não resistir contra a autoridade e coisas assim, né? Então, para os historiadores está tão claro o luteranismo como subserviente e o calvinismo intransigente que lhes faria bem recordar que a origem dessa doutrina se deu em solo luterano. É interessante isso aí tudo, né? Então a tradição luterana tem muitos vieses, muitas possibilidades aí de debate, né? Poxa, isso é um campo de uma pesquisa assim que seria muito interessante de ser feita. Vamos para a página 387. Aqui ele vai tratar então a respeito do próprio Lutero, né, nos comentários finais aqui a respeito dele, que eu achei bastante interessante a respeito então da medida do homem, da grandeza de Martinho Lutero. Tá? Se nenhum compatriota inglês ocupa um lugar semelhante na vida religiosa de seu respectivo povo, é porque nenhum deles jamais chegou perto da abrangência de Lutero. A tradução da Bíblia em inglês foi obra de Tyndale. O livro de orações foi feito por Cranmer. O catecismo veio dos teólogos de Westminster. O estilo dos sermões tem uma origem em Latimer. O inário veio de Watts. E nem todos esses viveram no mesmo século. Lutero realizou o trabalho de mais de 5 homens e, por sua absoluta magnificência e exuberância de vocabulário, além de seu domínio do estilo, ele só pode ser comparado a Shakespeare. Cara, interessantíssimo, né? O tamanho que é então, né, o Lutero. Interessantíssimo essas colocações. E ainda na mesma página, um pouquinho depois, na verdade, um historiador alemão já disse que, ao longo de 300 anos, somente um alemão chegou a realmente compreender Lutero. E este foi Johann Sebastian Bach, né, o músico, né, o pianista. Para encontrar alguém que se equipare a Lutero em seu esforço com o Senhor, deve-se olhar para Paulo, o judeu, Agostinho, o latino, Pascal, né, Blaise Pascal, o francês, Kierkegaard, o dinamarquês, Unamuno, o espanhol, Dostoiévski, o russo, Bunyan, o inglês e Edwards, o americano. Então, grandes nomes aí da tradição cristã, né, da longa tradição do cristianismo. Tá? E vai até aqui então as minhas reflexões, os pontos que eu quis ressaltar, né, quis sublinhar a respeito dessa obra interessantíssima, Cativo à Palavra, de Roland Bainton. Fico por aqui, falou, até o próximo vídeo.